Um aspecto importante da instrução hoje, da instrução na Terra, porque isso sempre esteve presente de diferentes maneiras, é a existência do que é chamado forças do mal, ou forças involutivas. Essas forças fazem parte do próprio psiquismo. Então, quando a consciência vem em encarnação, ela se reveste de um corpo mental, se reveste de um corpo emocional, se reveste de um corpo etérico, físico. Então, automaticamente, ela está nesses envoltórios, incluindo essas forças, que são forças que giram no sentido contrário ao sentido das forças evolutivas. Esse é um fato elétrico, é um fato de forças no campo psíquico do planeta. Então, o conhecimento da existência dessas forças, ele sempre fez parte da instrução, porque a ação dessas forças, por girarem num sentido contrário da evolução, faz com que os indivíduos se desviem daquilo que é o sentido evolutivo. Então, por isso, sempre existiam relatos, fábulas, onde a ação dessas forças estava presente. E nós temos que aprender a lidar com essas forças inteligentemente, para que não nos tornamos súcubos da ação delas. Isso é parte da instrução. O conhecimento da verdadeira natureza dessas forças é algo muito oculto, é algo que, segundo a ciência espiritual, nós vamos descobrir só quando chegamos num conhecimento muito avançado, chegamos num grau de consciência já bastante avançado, quando nós começamos a transcender o próprio nível da existência terrestre. Então, quando o ser começa a se libertar daquilo que é a esfera planetária, ele entra em contato com o que é a verdadeira natureza disso que nós chamamos forças involutivas, ou forças do mal. De maneira geral, nós sabemos que essas forças do mal são forças que estão fora do lugar. Então não é algo que nós temos que temer, é algo que nós temos que reconhecer e lidar corretamente com elas. Nós estamos sempre em contato com essas forças, dentro de nós e fora de nós também. E nesta época, essas forças estão assediando, estão em livre circulação em toda a vida dessa civilização. Então, nós estamos permanentemente em contato com elas. Existem forças involutivas que são mais grosseiras, que são mais grotescas. E existem forças involutivas que já são bem sutis e que dificilmente se reconhece que são esses agentes contrários à evolução que estão ali presentes, atuando de maneira bastante sutil. Então, sabendo que essas forças involutivas existem, nós podemos saber que elas são forças que estão fora do lugar. Então, por exemplo, nós deixamos essas cadeiras aqui, terminada a reunião, e se a sala for ser usada, essas cadeiras que estão sendo de tanta ajuda agora, que estão provendo um apoio, um suporte para o nosso corpo físico, elas vão se tornar um obstáculo para a atividade seguinte, que precisa do salão livre. Isto é apenas um exemplo. Então, as cadeiras nesta posição, que foram de ajuda agora, era algo evolutivo, se elas permanecem nesta posição, além do ciclo necessário para elas, dentro do movimento evolutivo, elas vão se tornar algo que está atrapalhando, é um obstáculo ao ciclo seguinte do movimento evolutivo. Então, aquilo que era uma força de bem pode se tornar uma força de mal, porque está fora do lugar. Então, o indivíduo tem um certo sentimento, tem uma certa maneira de pensar, que é adequada para ele naquele estágio da consciência no qual ele se encontra. A consciência se amplia
E aquele modo de pensar já não é mais atual. Aquele modo de sentir já não é mais atual. Então aquilo fica fora do lugar. Então a consciência se expande e o ser começa a ser atraído numa outra direção, porque a consciência vai se ampliando. E aqueles núcleos que se formaram no psiquismo e que se estruturaram, eles começam a reagir em relação à nova consciência. Então vem um impulso, aquele núcleo reage, ele se apega, ele não quer se transformar, ele não quer mudar a maneira de sentir, de pensar, ele reage. Esses núcleos dentro de nós funcionam como forças do mal. Isto é antigo, como o próprio homem. Se nós pegarmos o Bhagavad Gita, que é um texto inspirado, nós temos ali o guerreiro num campo de batalha entre dois exércitos. E se nós formos ver quem são os personagens daqueles exércitos, quem são os figurantes daquela batalha, numa falange estão as forças da alma. No outro exército, na outra falange, estão as forças do ego, do egoísmo, da ambição, do ciúme, da competição, todas essas forças que fazem parte da constituição humana, antes que esta constituição seja iluminada pela luz da alma. Então, esta batalha entre esses dois exércitos, este confronto entre essas forças, é antigo como o próprio homem. E nós temos que passar por isso porque essas forças do ego têm que ser purificadas, transcendidas, absorvidas ou expulsas, para que as forças da alma possam ocupar o lugar, ocupar o território mental, que é aquele campo de batalha, o território emocional, que também é este campo de batalha, e o território etérico físico. Então isto é algo que está muito próximo de nós. No dia a dia, essas forças estão tentando nos manter onde estávamos, tentando nos tirar do verdadeiro caminho e, por outro lado, as forças da luz estão nos atraindo para aquilo que é a meta do ser. Além disso, podemos saber que a Terra, como um todo, como vida planetária, incluiu em si correntes de forças que vieram de outros pontos do cosmos e que foram transladadas para a Terra para que aqui pudessem se resolver. Então, certas forças que não se resolveram em ciclos em outros pontos do universo, em outras palavras, aqueles alunos que não passaram de ano, então eles foram transladados para a Terra. Esses alunos são correntes de vida, são mônadas que foram transladadas para a Terra para que aqui fizessem o seu processo de recuperação, fizessem o seu processo de readaptação dentro da corrente evolutiva. Então o planeta ele serviu de campo de expressão dessas forças que vieram de diferentes pontos do cosmos e que vieram também da encarnação anterior desse sistema solar, se podemos usar esse termo para o sistema solar. O sistema solar é uma vida, é uma consciência, é um ser, num certo sentido. E este ser, ele passa por ciclos de manifestação. Então, atualmente, esse Sol, esse sistema solar, está no seu segundo ciclo de manifestação. E está aprendendo, está evoluindo dentro daquilo que é o segundo aspecto, é o segundo raio, o amor-sabedoria. No sistema solar anterior, no ciclo anterior do sistema solar, ele desenvolveu aquilo que era o terceiro raio, ou o terceiro aspecto divino, atividade inteligente. Então, aquilo que no ciclo anterior não se resolveu, foi transladado para esse, e foi conduzido para a Terra como campo
onde este lixo do sistema solar anterior pudesse ser transmutado e resolvido. Então, o campo psíquico na Terra é muito pesado neste sentido. Ele é muito contaminado por essas forças que giram em sentido contrário. Então, vem o impulso da evolução numa certa direção e encontra muita resistência para que ele possa fluir, para que ele possa conduzir a vida planetária naquele sentido que ele está pretendendo conduzir, o sentido da evolução, ou, em outras palavras, o sentido da instrução. Então, tendo conhecimento disso, nós podemos estar mais destacados dos processos, dos jogos de forças, e podemos, então, agir mais inteligentemente nesses processos. Podemos agir com a luz da alma, e não apenas com a luz do intelecto, com a luz da emoção ou com a luz dos hábitos físicos. Tendo conhecimento dessas forças, um primeiro ponto